Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still the Look, e estou aqui hoje remotamente, mas com a minha co-host maravilhosa, direto no estúdio, Ana Buchain. Seja muito bem-vinda, Ana. Oi, Manu! Que bom ter aqui, né? A gente juntas de novo. Tô vendo que você está meio gripada, que nem metade do Brasil. E é nessa hora que o remoto ajuda, né, amiga? Exato, eu já ia fazer esse disclaimer. Aqui também, que bom que hoje era remoto, que eu não ia poder estar presencialmente no estúdio aí, porque tô gripada, então perdão a voz, mas vai dar tudo certo. A gente não podia deixar de gravar esse episódio de hoje, que está muito especial, né, Ana? Ele é muito especial por muitos motivos, mas hoje a gente vai conseguir abordar muitas coisas que as nossas ouvintes e leitoras acompanham e perguntam muito, e a gente mesmo, né, Manu, tem tanta dúvida. E além de fazer isso com uma advogada, que é uma das maiores do Brasil, ela também é uma amiga minha de coração e que a gente se conhece a vida inteira, então esse é um daqueles episódios que tem um gosto e um sabor muito especial, e eu tô muito feliz, Manu. Você começa a apresentação? Muito bom. Começo aqui, ó. Então, hoje a gente vai falar com uma advogada que é graduada na Faculdade de Direito da USP e pós-graduada na Sorbonne apenas, né? Chiquérrima, e associada ao Instituto Brasileiro de Direito de Família e parte da Comissão de Direito de Família e Sucessões do IASP. E a área de atuação da nossa convidada a coloca muito próxima das mulheres que passam por situações delicadas em seus relacionamentos pessoais e buscam nela um apoio e uma orientação para lidar com esses desafios. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história pessoal e das vivências da doutora Patrícia Cadice. Seja muito bem-vinda! Obrigada, meninas. Olha, estou super feliz, super lisonjeada com o convite. Eu sou uma super fã de vocês. Já faz um ano que eu sempre ouço os podcasts e eu acho muito, muito legal. E fiquei muito feliz com o convite. E a gente ficou Anne e Manu, muito feliz. E a gente que ficou feliz de você aceitar, de você topar, porque ter você aqui pra gente, e a tua expertise e com a tua generosidade, a gente sabe que vai ajudar muitas mulheres que também nos escutam e que, enfim, passam pelas dores e delícias de ser mulher, né? Porque não é exatamente fácil, né, Pi? Não. Muito bem. Mas estou muito feliz. Muito feliz, Patrícia. Sem dúvida que é um dos podcasts, dos episódios mais aguardados. Então, gente, aí já mandem para todas as amigas que hoje a gente vai ter uma aula com a Patrícia aqui. E eu vou até quebrar o protocolo, que a gente sempre começa com a primeira pergunta voltando para a infância, mas já vou contar algo que a gente descobriu aqui, entendendo o nome, né, de como a gente ia apresentar a Patrícia nessa abertura. Porque eu ia chamar ela do nome, na verdade, que não é o nome que ela usa profissional. E aí ela falou, olha, Cadice é o meu nome de casada, e eu já falei pro meu marido que se um dia a gente separar, o nome eu não devolvo, e que por lei é a única coisa que está 100% garantida, né? Exato, exato. A questão do nome é assim, quando a gente, hoje é possível, né? Tanto o homem adotar o nome da mulher, quanto a mulher adotar o nome do homem. Isso antes não era possível, né? Apenas a mulher adotava o nome do homem. E hoje, no divórcio, esse é um ponto que, na verdade, fica somente a critério da mulher, né? Se ela quiser manter o nome de casada, essa é uma decisão unicamente dela, diferente das outras questões de pensão, de guarda, convívio, partilha, a questão do nome é uma decisão só da mulher. Então, é isso. Se não quiser devolver, não devolve. Olha, tá vendo? Essa eu não fazia a menor ideia. Que a gente escuta, né? A gente sempre fala, não, na hora de separar vai tudo, né? Inclusive o nome, não sabia que o nome podia ficar. Por isso que a gente já viu algumas blogueiras, também influencers, mantendo o nome de ex-marido. De casa, exato. Olha só. Agora a gente já sabe, Manu. Inclusive a gente escuta várias histórias falando que aí o marido tá processando, pedindo para tirar o nome, então bom a gente saber aqui também. Que é isso, né? Às vezes a gente é casada durante anos, faz uma super carreira com aquele nome, que de fato é o que te representa, o que te marca. Então, perder o nome, óbvio, né? Tem toda a bagagem profissional, mas é voltar muitas casas, né? Que é como uma pessoa reconhecida no mercado. Então, faz total sentido, né? Exato. Às vezes o nome agrega a própria marca, né? Então, enfim, tem casos, tem exceções, né? Mas essa decisão é só da mulher. Muito bom. Tá vendo? Já começamos com boas notícias e informações aqui, né, Manu? Exatamente. Mas então, né, Patrícia, indo para tua infância, a gente também quer saber como que a tua família tratava sobre dinheiro, quais que são as tuas primeiras memórias lá que tu consegue compartilhar com a gente? Então, assim, eu não tenho essa memória da minha família falar sobre dinheiro. O que eu acho que eu tive na minha infância foi uma percepção, né? Aquela percepção que eu acho que as crianças têm nas coisas de casa, no lar, na convivência com os pais, né? Então, assim, minha mãe é de uma origem muito pobre,
Meu pai menos, mas também de uma origem muito simples. Nenhum dos meus avós fez faculdade. Eles vieram do interior de São Paulo, de Adamantina, e vieram para São Paulo e foram pessoas que se fizeram por meio do estudo e de muito esforço. Então, assim, é curioso porque assim, nós somos 3 mulheres, eu sou a filha do meio, né? E assim, eu até costumo brincar que assim, a gente tinha chuquinha e estava de chupeta, e meu pai falava: nunca dependam de homem nenhum. Nunca dependam de homem nenhum, sejam independentes. Vocês podem sustentar os seus maridos, mas não sejam sustentadas. E meu pai é advogado. E eu acho, hoje olhando para trás, eu acho que essa mensagem que ele passava para a gente, eu acho que já vinha de uma vivência daquilo que ele via profissionalmente. Então, assim, eu acho que ele via isso no trabalho e, de uma certa forma, tendo 3 filhas mulheres, ele queria que nós fôssemos independentes. E eles vieram para São Paulo e, assim, com uma vida muito simples, e a gente foi sentindo no curso dos anos, né? A gente nunca teve uma vida assim, a gente sempre teve escola particular, né? A gente morava bem, mas nunca teve excessos, né? A gente percebia assim, meu pai ficava com o mesmo carro por 8, 10 anos, a gente não tinha consumo, né? Na verdade, a nossa vida era o estudo, era muito valorizado na minha casa, o trabalho e viajar. Então, meu pai gostava muito que a gente viajasse, né? Então, assim, a gente não ganhava presente de Natal, de aniversário, de Dia das Crianças, mas a gente viajava. E também, a gente sempre teve, né, uma mensagem, aí acho que veio daí meu interesse pelo direito, meu pai sendo advogado, de que o dinheiro nunca era um fim em si só, né? A gente sempre teve esse ensinamento em casa. O dinheiro era consequência de um trabalho bem feito, né? Então, meu pai sempre gostou muito do que fazia, acho que ele foi um modelo para nós nesse sentido, né? E acabou passando esse amor pela profissão para nós, né? Agora, embora seu pai seja advogado e você também tem uma irmã advogada, uma outra que é uma super médica, o direito de família não estava ali super Não, presente. Como é não, que você descobriu o direito de família? Como é que não. você se orientou para ele? Como foi? Então, na verdade, quando eu comecei, né, a faculdade, na verdade, eu decidi no 3º ano. Desde criança eu queria ser advogada. Eu via meu pai, um advogado assim super apaixonado pelo que fazia, e desde criança eu tinha vontade de ser advogada. Depois, na escola, no colegial, eu gostava muito de matemática. Eu falei, não vou fazer direito, vou fazer engenharia ou arquitetura, mas no 3º colegial eu falei, não, eu vou fazer direito. E aí eu entrei na faculdade de direito e já no 1º ano comecei a trabalhar com o meu pai, né? Comecei a trabalhar com o meu pai, tinham mais advogados no escritório, e comecei a estudar na faculdade, já no 1º ano fazia estágio e estudava, e comecei a achar o direito muito árido. Não era aquilo que eu, assim, de cara eu não me interessei pelo direito. Uhum. Você começa a ter algumas matérias, direito civil, direito penal, direito tributário, e nada daquilo me... Te encantava. Não. Mas no 4º ano a gente começou a ter a área de família. E no escritório eu comecei a fazer algumas... Meu pai não gostava de fazer, ninguém no escritório gostava de fazer a área de família, e eu comecei a atuar mais nessa área. E aí eu realmente me interessei, porque é muito gostoso você ser destinatária da confiança das pessoas, né? De ouvir histórias, de ouvir intimidades, eu gosto. Eu acho que se eu não tivesse sido advogada, talvez eu fosse psicóloga. Mas para mim foi algo que me interessou muito. Participar da vida das pessoas, ajudá-las, orientá-las, enfim. Foi algo que, nesse sentido, começou enfim, a me realizar. Olha que legal. E você sabe que a Patrícia, além de ser minha amiga, Manu, a Patrícia também nos ajudou numa questão familiar Foi. bastante importante. Então, quando meu pai foi, né, adoecendo e a gente Sim. começou a pensar em que a gente faria com ele, com a minha mãe, a Patrícia foi fundamental. E aí foi uma questão muito dessa abordagem que você mencionou. E eu nunca vou esquecer isso.
porque você foi extremamente humana conosco. Soube nos escutar, entender o que nos afligia, como que a gente ia conduzir toda a questão com os nossos pais. E foi incrível. E exatamente a descrição que você Ai, que fez, bom. né? Você ser essa destinatária da confiança. E por óbvio, você já teria por ser nossa amiga, mas Sim. foi muito além, né? Por ser essa advogada que você é. Que Enfim, legal. então eu não vou esquecer disso jamais, jamais, jamais. Essas coisas que atravessam a vida da gente, né, Manu? Nossa, muito. E enquanto a Patrícia falava, até na hora eu pensei em psicologia antes de tu falar, Patrícia, porque de fato é algo que tu tem que legitimamente se importar com a vida do outro, né? Sim. Então, com certeza, tu consegue exercer teu trabalho de uma maneira ainda melhor por realmente tu se importar e entender. Porque às vezes podem chegar famílias, acho que com histórias muito similares, mas o contexto é completamente diferente e isso importa, né? Então, são os detalhes, né? E é isso mesmo, Manu, porque se você não gosta, você não dá conta. Assim, se você não gosta da área de família, você não dá. É diferente de algumas outras áreas do direito e outras áreas profissionais que, se você gosta mais ou menos, você faz. A área de família não. Ou você ama, ou você odeia. Assim, tem advogados, a maioria dos advogados detesta, não quer passar perto, porque de fato é difícil, você lida muitas vezes com as pessoas no pior momento da vida delas, né? Então, enfim, tem que gostar muito mesmo. Quando envolve filhos, então, acho que ainda é mais Muito delicado. mais. Muito mais. E Patrícia, tu falou uma frase que eu acho que é. Pensei muito agora, tu falou, lida com as pessoas no pior momento da vida delas. Então, como, né, com a tua experiência, fazer com que as pessoas pensem nisso no melhor momento da vida delas? Né? Porque hoje, quando a gente fala, a gente aborda muito isso aqui, né, Ana, de regime de casamento. Esses combinados, normalmente, eles precisam ser feitos no melhor momento. Né? No momento, muitas vezes, do auge da paixão e de que a gente acredita que nunca vai acontecer, imagina, com a gente, né? A nossa história é diferente. Então, até como um alerta para todo mundo que está nos escutando aqui, a gente consegue abordar esse assunto para mostrar a importância dele. Então, eu acho que é super importante e que, de fato, assim, ainda é um tabu casais falarem de dinheiro, né? E falarem desde sempre, desde antes do casamento, no momento em que estão decidindo se casar, falarem da questão do regime de bens, se consultarem, né? Muitas vezes eu recebo casais no escritório querendo entender a questão do regime, querendo se informar, saber como é que funciona na hipótese de ter filhos, como é que funciona na hipótese de sucessão, se um deles vier a falecer no meio do caminho, como é que fica a questão do regime de bens. Então, assim, isso eu acho que é fundamental, é você buscar essa informação. E hoje, claro, o ideal é que você busque um advogado, né? Você se informe com um advogado, especialista. Mas também tem outros meios, né? De você. Hoje a informação existe, você só tem que saber procurar no local certo para não obter uma informação errada. Mas eu acho que assim, o primeiro passo é deixar de tratar isso como tabu e falar realmente. Como é que vai ser a nossa vida, né? Como é que a gente vai alinhar a questão profissional versus os deveres com a casa, com eventuais filhos, né? Falar disso abertamente. Porque, mesmo às vezes, quando você fala disso abertamente, antes do casamento, e aí é ótimo, porque você já tem esse canal de comunicação, isso já é um assunto tratado, que nem você conversa de outras coisas com seu marido ou com a sua esposa, às vezes a dinâmica da vida muda no meio do caminho. Às vezes, assim, eu acho que o casamento é um contrato cujas cláusulas você tem que estar revendo no curso do casamento, porque as coisas mudam. Às vezes a situação financeira ou profissional da mulher muda, do marido muda, às vezes é um que está provendo mais, às vezes é o outro que está provendo mais. Então, eu acho que é super importante tratar disso de uma forma objetiva, de uma forma clara, né? E desde antes do casamento. Sabe que eu acho que a ajuda de um advogado tira um pouco a emoção da conversa. Sim. Por isso que é tão bom. Né? Você falou de ter uma ajuda de um profissional, eu acho que ajuda muito, porque é uma coisa que a Manu falou, né? Que muitas vezes a gente confunde antes do casamento o amor
com as regras se tudo der errado, né? Ou se você chegar no momento de fazer uma separação. E quando você tem um advogado ao seu lado, e uma vez uma advogada daqui que me falou isso, que a arte de ser advogado é você pensar em tudo que pode dar de Sim, conflito e se preparar para isso. E prever isso em contrato, né? E não teria por que ser diferente dentro de um acordo, de um casamento. sim, sim. Por isso um advogado do lado ajuda tanto. E aí, Patrícia, me ajuda a entender, né? A gente sabe mais ou menos que tem 3 modelos possíveis, mas você falou que ainda existem coisas híbridas. A comunhão total de bens, a parcial e a separação total. E a Manu e eu, talvez porque a gente viva numa bolha, porque a gente tem histórias similares de ir muito atrás de ser independente, a gente sempre fica pensando que a separação total de bens é a melhor de todas. Você pode explicar para a gente a diferença entre esses 3 regimes? E como é que é a tua visão em relação a isso, considerando o contexto da mulher brasileira? Claro. Então, o regime da comunhão universal de bens é o primeiro, né, que era um regime antes que era o regime legal e a partir de 77 deixou de ser o regime legal, é aquele regime em que tudo comunica, tudo. Então, desde o que você tinha antes do casamento, o que você recebeu de doação ou herança, tudo aquilo que você adquiriu durante o casamento, tudo. Ativos e passivos, tudo comunica. Ah, passivos também, dívidas também. Também. A comunhão, e esse é o regime de comunhão universal hoje está praticamente em desuso. Quase ninguém mais casa em comunhão universal. O regime da comunhão parcial é o regime legal hoje no Brasil. Isso significa que se você vai casar e não faz pacto nenhum, não faz nenhum pré-contrato, você vai casar em regime de comunhão parcial, que é aquele regime em que, a partir do casamento, tudo comunica, com exceção de herança, doação e bens particulares existentes antes do casamento. Mas atenção, na comunhão parcial, apesar dos bens particulares existentes antes do casamento, herança e doação não comunicarem, os frutos e dividendos, os frutos comunicam. Então, se eu tenho imóveis alugados, particulares, que eu poupo esses aluguéis, comunica. Dividendos de ações, rendimentos financeiros, tudo isso comunica na comunhão parcial. Então, se eu tenho, por exemplo, uma empresa que veio de uma herança, mas eu trabalhei em cima dela, ela deu dividendos, aqueles dividendos entram, eventualmente. Entro. Na comunhão parcial. Patrícia, e uma dúvida adicional, se a pessoa, como tu falou, se ela não tem nenhum regime, uma pessoa que ela tem uma união estável que foi configurada pelo tempo que ela está com a outra e aquilo não foi regularizado, é esse o regime que vai caber aquele casal? Exato. Na união estável é a mesma situação. Se você tem uma união estável, que você não fez contrato, ela é caracterizada pelo fato e realidade. Você vive há 5 anos com essa pessoa. E essa é uma situação muito comum, que as pessoas não sabem. Que às vezes estão vivendo juntas, por um período, aquele relacionamento acaba, a outra apresenta um pleito, falando, olha, a gente viveu durante esse período, não temos contrato, é comunhão parcial de bens, tudo que foi amealhado, que foi conquistado nesse período, metade é do outro. Então, é a mesma regra para a união estável. Tá? E aí a gente tem a separação total de bens, que é o regime em que não há comunicabilidade. Uhum. Todos os bens são particulares, todos aqueles rendimentos, tudo aquilo que você acumula, que você poupa, é apenas seu. E aí nada comunica, nem aquilo que você herda, recebe em doação, aquilo que você conquista no curso da sua vida. Mas na separação total, apesar de não haver comunicação, na morte, um herdeiro do outro. Não sabia disso. Quase ninguém sabe. Gente, a gente não sabe absolutamente nada. Manuela, cheguei à conclusão que a gente não sabe nada. Nada. Por isso que eu falei, Ana, vai ser uma aula aqui hoje, ó, para todo mundo escutar com calma, escutar de novo, mandar para todas as amigas e amigos também. É importante que todo mundo saiba disso, né? Total. Nada, assim, o que acaba acontecendo? Por isso que muitas pessoas, num segundo casamento, isso é uma situação muito comum. Num segundo casamento, com filhos da primeira relação, é muito comum casar em separação total e junto fazer um testamento, porque você não pode excluir o seu cônjuge ou companheiro da sua sucessão.
mas você pode reduzir a parcela hereditária. Uhum. Então, você pode priorizar os seus filhos, por exemplo, e deixar uma parcela mínima, porque no sistema brasileiro ainda tem uma cota mínima que o cônjuge tem que receber. E essa cota mínima de quanto? Então, por exemplo, é que aí depende da quantidade de filhos. Se eu tenho só um filho e eu me caso novamente, é 50, na verdade, são 2 dividindo a parte legítima, que é 50%. 50% de todo o patrimônio tem que ir para os seus herdeiros legítimos. Uhum. Então, se eu tenho um marido e um filho, ele vai receber 25% do todo, meu marido, meu novo marido, e meu filho 25%. O resto eu posso deixar para o meu filho, dar 75% e 25% do meu marido. Se eu tenho 3 filhos e um marido, ele vai ter uma cota mínima de 12,5% do todo. Então, depende da quantidade de filhos que você tem. Sabe que tem uma amiga que fez exatamente isso. Ela se casou da primeira vez, fez uma separação, a separação foi amigável, aconteceu tudo bem, ela tem alguns filhos, e aí depois ela entrou em união estável. E ela decidiu antecipar a conversa da união estável, ainda que ela não tivesse certeza se ia morar ou não ia morar com esse novo namorado, companheiro. ou marido, companheiro. E ela tomou a decisão, então, de fazer um contrato de união estável com ele e decidir o que seria, então, distribuído a ele no tempo, e eu fiquei de testamenteira. E foi muito curioso, porque essa história das pessoas não quererem entrar na discussão fez com que, inclusive, ela tinha pedido primeiro para um familiar dela ser o testamenteiro. E o familiar não quis. Não Não quis quis. fazer. E aí ela pediu para mim, eu falei, claro, tudo Claro. bem, tô aqui para você. Entendi quais eram as minhas responsabilidades. Mas é curioso, né? Como as decisões familiares, e, obviamente, porque atravessa o dinheiro, as pessoas não querem estar perto dela. Não. Então me chamou muita atenção isso. Não. E eu acho que ela foi muito lúcida quando ela fez o processo todo e tomou essa decisão. Claro. Enfim, então espero não ter que usar, né, ser a testamenteira dela, eventualmente Sim, serei, sim. mas é curioso, né, como essas coisas vão se desenrolando. Sim. Não, e principalmente nessas novas configurações familiares, é muito comum, né, você repensar isso. E grande parte das pessoas quer, principalmente, entender como é que vão ficar os filhos numa eventual falta, né? Exato. E aí entra essa questão do regime, que é a separação total, mas o mesmo se daria na comunhão parcial, tá? Os bens particulares na comunhão parcial, numa hipótese de sucessão, esses bens particulares também vão para o marido, e para o novo marido e para os filhos nessa forma que eu coloquei. Ah, sim. Agora, por que você mencionou que a gente, né, advoga, talvez erradamente, pela separação total de bens? Por que você fala que depende? Pelo seguinte, Ana, eu recebo... aí eu vou falar mais das mulheres, né? Eu tenho muitos clientes homens, mas eu vou falar mais das mulheres, né? Quando me consultam e perguntam, né? Ah, doutora Patrícia, eu vou casar e queria saber qual que é a sua opinião, se eu devo casar em comunhão parcial, se eu devo casar em separação total. E eu sempre tento entender qual que como que vai ser, né? Apesar que assim, nem ela vai saber como é que vai ser os anos de casamento, quanto tempo ela vai ficar, mas como que vai ser, como que ela projeta a vida dela a dois. Ela trabalha? Certamente trabalha, a maioria das mulheres hoje trabalha. Eles querem ter filhos, né? Qual que é a situação profissional dele? Ele é um executivo que pode ser transferido para fora do país e ela vai ter que acompanhar? Se eles tiverem filhos, como é que ela vê a questão da contribuição no dia a dia do lar e da rotina dos filhos? Porque, assim, o que eu acabo vendo, né, muito, e aí eu vejo esse cenário antes do casamento e também vejo esse cenário no momento do divórcio, que muitas mulheres me colocam. Poxa, eu cuido de toda a logística das crianças. Eu levo na escola, eu tenho que organizar o pediatra, eu tenho que organizar as consultas médicas, eu vacino, eu cuido da administração da casa, tem o período da gestação, da amamentação, da licença maternidade, e isso, via de regra, a mulher acaba pagando um preço profissional. Isso é estatístico no Brasil, né? As mulheres que se tornam mães, no curso do tempo, têm uma remuneração menor, enfim, isso acaba afetando a carreira. Então, essa equação no Brasil, eu ainda acho que o Brasil, culturalmente,
é um país onde é a mulher, e mesmo mulheres da classe A, que ainda se dedicam mais aos filhos, né? Que se dedicam, que tomam mais tempo com essa rotina familiar. E que muitas vezes acabam diminuindo um pouco o ritmo profissional. Eu mesma, eu sou profissional autônoma, eu tenho meu escritório, eu sou profissional liberal. Eu tive meus 2 filhos num intervalo de 2 anos. Durante os 5 anos, os primeiros 5 anos, desde que minha filha nasceu, minha vida profissional mudou, né? Eu fazia questão de chegar um pouco mais cedo em casa, meu marido, claro, sempre trabalhando muito, chegando muito mais tarde, e eu fazia questão que as crianças tivessem um dos 2 em casa. E essa pessoa acabava sendo eu, né? E que eu acho que é o que acontece, porque né, a gente vê muito isso acontecer. Tem casos, de pais que se dedicam às vezes mais do que as mães, esses casos existem, mas eu acho que eles são ainda minoria. Então, por exemplo, quando a cliente me pergunta, né, a questão, o que ela deve fazer, por isso que eu falo depende. Se ela, por exemplo, se a carreira profissional dela for algo que talvez não seja afetado pela maternidade, caso ela queira ter filhos, isso é muito difícil de saber, talvez a questão da separação total caiba. Talvez, claro, é ela que está me consultando. Às vezes ela tem um maior potencial financeiro. Isso também é um aspecto na pergunta. Né? Será que eu vou ser a provedora dessa família, eu que vou ganhar mais dinheiro no curso da minha vida, enfim. Então, não sei se ficou confusa a minha resposta, mas assim, clara. Eu acho muito que depende. E eu já tive casos, por exemplo, e aí por isso que eu falo a importância desse diálogo durante o casamento. Eu já tive casos, mas esses casos também são exceção, porque hoje é possível mudar o regime de bens durante o casamento. Antigamente não era. Então, por exemplo, eu já tive casos em que o casal teve filhos, a mulher decidiu, uma decisão conjunta com o marido, parar de trabalhar. Mas ela estava muito insegura com essa opção, porque ela era casada na separação total de bens. E eu orientei a ela fazer o seguinte: bom, se você for parar, a situação, o que vai acontecer, que depois acho que é até legal a gente falar da questão da pensão, né, num divórcio. Mas a situação é essa, é importante que você tenha pelo menos uma segurança patrimonial. Perfeito. Então, a minha sugestão é mudar o regime para comunhão parcial. Né? E o marido queria que ela parasse. Os filhos pequenos, ele estava indo super bem na carreira. E ela conversou com ele e ele concordou. E aí a gente fez. Então, tem que ser um pedido judicial, tem que ser conjunto, você não consegue fazer isso sozinha, né? Você não consegue fazer uma alteração de regime sozinha no judiciário. Tem que ser um pedido conjunto, tem que ser justificado. Você tem que apresentar uma série de documentos. Até porque unilateralmente ia ser bem esquisito, né? Imagina. Então, e aí foi feito. Então mudou para comunhão parcial, porque aquele funcionamento familiar mudou. Mas você vê, acho que tem, né, Manu, tem tudo a ver com o que você falou, Patrícia, que o casamento muda ao longo do tempo. Então que o contrato precisa ser revisado, né, Manu? A gente acha sempre que é uma coisa tão pré-estabelecida e aquilo, mas não, existe a necessidade da gente revisar de tempos em tempos e recontratar. E eu acho, né, Ana, a gente fica achando, né, a gente é super independente, vamos me usar como exemplo aqui, estou aqui remotamente porque eu tô com uma bebê pequena em casa, então assim, é fato que desacelera, é fato que é diferente, por menor que seja essa diferença, e eu acho que é uma coisa que, assim, até pra mim foi curioso, porque eu sempre pensava, não, eu vou ter minha carreira, e a minha carreira vai seguir. Eu quero ficar mais em casa, eu quero ficar mais com ela, e graças a Deus eu tenho esse privilégio, mas as coisas mudam de fato, e isso precisa ser falado. E aí a gente conversa muito, eu e a Ana, porque a gente advoga muito pela separação total de bens, mas que de fato a gente está falando para uma bolha de amigas que tem também uma independência financeira, então eu acho que a gente tem que pensar muito nessa realidade e cuidar para não advogar também de forma errada, porque cada casal sabe, né, o que está passando. E eu lembro que quando eu e meu marido, a gente ficou noivos,
Ele tinha acabado de vender a empresa, eu tinha acabado de vender a empresa, então era o mesmo advogado que por acaso tinha feito o M&A de ambos. A gente até abriu um grupo brincando ali com um advogado falando o pré-nupcial. E ele fez de fato, e aí depois a gente foi, né, pegar uma segunda opinião com uma outra advogada, que tava tudo certo, e depois a gente daí casou com separação total de bens, etc. Mas que volta e meia a gente tá conversando sobre todos os combinados, porque é isso, e eventualmente, se eu quiser desacelerar, né, o que a gente vai fazer então? A conversa ela está sempre aberta para que isso possa ser revisto. E é o que a Thay falou aqui na primeira temporada, né? O combinado e assinado não sai caro, porque o combinado só de boca também não vale. Então, o combinado e assinado não sai caro, porque, de fato, o que a gente vê na grande parte da população, na maioria das mulheres, são mulheres que, de fato, desaceleram muito as suas carreiras e, num momento de separação, ficam muitas vezes sem nada, né? E aí eu tava até fazendo uma pesquisa antes da gente começar a gravar aqui, e números, gente, assim, chocantes da quantidade de mães solo no Brasil e a quantidade que não recebe nada, que na verdade, assim, acho que é 95% quase das mães solo não recebem nenhum auxílio, porque não tinha o regime, porque acho que aí tem 1000 questões que eu até queria te perguntar, Patrícia, a pessoa não cobra por vergonha, tem um preconceito muito grande também com as mulheres que entram e cobram na justiça, porque parece que elas estão se aproveitando, assim, né? Mas eu queria saber de ti, né, experiências que tu tens esses números, né, e o que acontece de fato com essas mães solo, que muitas vezes, na maioria das vezes, não recebem nenhum auxílio, não recebem pensão, e muitas vezes não vão atrás da pensão de fato, né? Por inúmeros fatores, né? Porque é o pai dos filhos, não quer ter ali, de repente, eu acho que é uma das poucas coisas que, de fato, assim, da cadeia, de fato, nesse país, eu acho que é não pagar pensão alimentícia. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a questão... eu não vejo muito, claro, no meu meio, essa resistência em cobrar pensão, tá? Uhum. Eu acho que muitas vezes o que acaba acontecendo, e que eu acho que é o que acontece com a maioria das brasileiras, é achar que isso não vai dar resultado. Não sei se seria... também a questão da vergonha, né? Porque, de fato, seria uma inversão, né? Vergonha não pagar pensão para o filho. Mas eu acho aquela sensação de que isso não vai ter resultado, de que ele não vai ter condições de pagar, ou que a justiça não vai funcionar nesse aspecto. Mas, assim, digo para vocês que eu acho muito eficaz a questão da pensão alimentícia, da cobrança judicial. De fato, eu acho que funciona. Né, que funciona bem, que é algo realmente, quando tem aqueles plantões de cumprimento de mandado de prisão civil por falta de pagamento de pensão, às vezes eles esperam, vou falar uma estatística aqui por alto, mas de 100 mandados, 80 eles pagam, ou seja, tinham dinheiro para pagar. E não estavam pagando porque ninguém estava cobrando. Né? Então, quando existe, de fato, uma cobrança efetiva, ela é eficaz. Né? Esse sistema funciona. Eu acho que a questão da pensão alimentícia, assim, a gente tem 2 aspectos da pensão. A pensão para os filhos e a pensão para a mulher, que são 2 coisas bastante distintas. Né? A pensão para os filhos é indiscutível. Os filhos têm direito à pensão alimentícia, segundo a lei brasileira, até os 18 anos ou até concluir a faculdade. Se fez 18 anos e não faz faculdade nem cursinho, não tem mais direito à pensão. E se o pai não quiser pagar, ele consegue se exonerar. A pensão para a mulher é diferente. Né? A pensão para a mulher, ela tem que demonstrar que ela tem necessidade dessa pensão. Então, por exemplo, você é casada, né? Você, no curso do casamento, e geralmente essa decisão é conjunta, você deixa de trabalhar, seu marido está indo bem, tem condições de prover, você quer se dedicar mais aos filhos, a gente sabe quando a gente trabalha que é uma vida louca, que você tem pouco tempo, né? Quando eles são menores eles demandam mais. Demandam muito, nossa. E aí você deixa de trabalhar, depois de 10 anos... por alguma razão vem o divórcio, e aí a cliente vem até o escritório. E pergunta da questão da pensão dela. Né? Como que fica a questão da pensão. E assim, até
assim, adiantando um pouco, né, a questão da pensão, e que é muito curioso, que esse, de fato, essa é uma informação que muitas mulheres não têm, de que essa pensão não é vitalícia. Ela não é para sempre. E ela nem é por um longo prazo. Hoje, o judiciário brasileiro, ele está muito rígido com relação a essa questão. Então, assim, se eu sou maior, capaz, tenho formação profissional, sou saudável, o que o judiciário entende? E estou há 10 anos, 15 anos fora do mercado de trabalho, o judiciário entende que você vai ter uma pensão provisória e que, por 3 anos no máximo, você vai ter direito a uma pensão. Após esse período, você vai prover a si própria. Se entende que essa pessoa é capaz de voltar ao mercado de trabalho, conquistar seu espaço, enfim, e ter recursos para sustentar Mas aquela Ana, vida. tô interrompendo aí, desculpa pelo delay, mas é justo e não é, porque assim, dependendo da idade que essa pessoa tem, em 3 anos ela se recolocar no mercado de trabalho, no momento que o mundo mudou completamente, eu não sei se é muito dentro da realidade em termos de prazo, é difícil, né? Tô tentando pensar em exemplos aqui, mas é bem complexa a situação, né? E eu acho que a gente falou ali de vergonha, eu vejo, assim, eu tenho muitas amigas muito próximas, separadas, acho que tem uma questão também, até de orgulho às vezes, né? De estar mal, mas não querer dizer que precisa. E é isso, eu não tenho nenhuma amiga que tenha pensão pra si, mas pensão pros filhos. E aí, esses dias eu tava falando com uma muito, muito próxima, e ela tava me mostrando contas, né? E eu comentando ali. Falei, tem muitas coisas da vida que são, de fato, dos filhos, mas aquilo não está calculado numa pensão para os filhos. Porque no momento que a guarda, ela é majoritariamente da mulher, né? Muitas vezes ali, então no caso dessa minha amiga, é praticamente dela, né? Fica com o pai um final de semana sim, outro não. E tudo que as crianças demandam no dia a dia, que é naquela conta pequenininha ali que a gente não para muitas vezes para ver e que na hora que começa a colocar no papel, inclusive eu falei para essa minha amiga, eu falei, vamos fazer o seguinte, baixa um Splitwise, aquela aqui fazendo um publi grátis do Splitwise, vai anotando, é isso, é a pipoca pós a escola, é o aniversário que tem praticamente todo final de semana, dependendo da idade da criança. E ela foi colocando, chegou no final do mês, ela me ligou, ela falou, Manu, esse mês deu quase 3 mil reais. Então, Mas tá bom, é pra isso. cobrar 1.500. E é uma loucura, né? Mas é isso. Quando a gente faz até essa planilha no escritório, né? Porque se a gente vai fazer o divórcio consensual ou litigioso, a primeira lição de casa é fazer a planilha de despesas. E eu tenho uma planilha lá que tem tudo, né? Desde presente para professor, presente para o amigo, jogo, tudo, para não esquecer de nada, né? E, de fato, você vê que são essas coisinhas extras, não é o fixo, claro, o fixo custa também, mas são esses extras que fica a cargo de quem passa o maior tempo com os filhos, né? E que é uma conta alta, de fato. Mas, enfim, só voltando para a questão, né, da pensão da mulher. Então, esse é um ponto que muitas não sabem quando param de trabalhar, né? Muitas mulheres não sabem que se num futuro ela não tiver, se ela resolver se divorciar, não tiver amparada por uma carreira ou por um patrimônio, por um regime de bens, né, que ela tenha ali pelo menos algum valor patrimonial para se resguardar, ela vai ter um período muito curto para se recolocar, né? E essa questão, Manu, que você colocou da idade, assim, na minha experiência que eu tive com o judiciário não faz muito essa conta, tá? Ah, tem 50 anos, então vai ter mais 10 anos de pensão. Ah, tem 30, vai ter 3. Assim, pela minha experiência, é tratado de forma uniforme. Então, é preocupante. Não, você sabe que eu estava pensando, né? Que aí a gente vai voltar para a questão que aí eu acho que todas conseguem convergir, que é a questão da independência da mulher, da gente ter uma vida nossa, ainda que a gente faça escolhas por um determinado tempo, que a gente tome decisões informadas. Mas parece que a gente é tão pouco educada financeiramente quanto a gente é juridicamente. Exato. Porque no fim a gente acaba se apoiando numa emoção e que, assim, sem nenhum julgamento, todos os processos são válidos, mas a gente esquece quais são as consequências legais para a gente, caso
um casamento se dissolva. Sim. Então, eu nunca tinha me ocorrido a questão do que acontece com a mulher quando ela não tem pensão. Como ela vai voltar? Como ela se reconstrói? Por onde, né, ela faz isso? Eu já vi casos de separação, eu tenho certeza que já vi casos 1000 vezes piores, mas de amigas minhas, em que eu conhecia, né, os dois lados do casal e que passaram por situações de, primeiro, ser estabelecida uma pensão diminuta para os filhos, assim, alguma coisa muito diferente. Básica. Muito básica, assim, mas, Patrícia, eu juro, assim, não fechava o supermercado da família. A mãe, então, que Você se quer pagar o encarregou... resto por fora. Exato, exato. Do pai tentar alterar o que ele ganhava, porque trabalhava numa empresa XYZ, então diminuindo o salário fixo. Tinha ou esse pro labore, manejo, né? fazer o manejo, para não arcar com nada. E essa mulher tendo que se virar para tentar se reposicionar. E são casos bem cabeludos mesmo. Então, como é que você vê esse paralelo entre as educações? Eu acho muito importante, né, ter esse conhecimento jurídico, como que funciona, porque, por incrível que pareça, muitas falam, não, como assim? Não tenho pensão? Não vai ter. E às vezes, às vezes se a mulher faz algum trabalho menor, faz assim, eu vendo... faço algum serviço pontual, vendo algumas coisas. Às vezes, para o judiciário, isso já pode ser considerado uma atividade profissional e nem por um curto tempo você teria a pensão. Então, assim, eu acho importante ter essa informação jurídica, né, de entender como é que funciona, como é que vai ser, qual é o peso da sua decisão se você para de trabalhar, se você perde a sua autonomia. E um outro ponto também muito importante é a questão do acesso ao patrimônio. Porque, assim, muitas vezes você pode ser casado em comunhão parcial de bens, mas todo o recurso financeiro, por exemplo, está sob a gestão do marido, né? Super comum. Aí inicia um divórcio litigioso, a mulher não tem acesso a esse dinheiro. Ela tem direito, mas ela não consegue acessar esse dinheiro. O processo está, o patrimônio é objeto de discussão judicial, então ela não tem acesso a esse recurso, até que termine o litígio. Você até consegue bloquear, eventualmente, metade dos recursos fica bloqueado, mas você não consegue usar esse dinheiro se ele não está no seu CPF. Se não é uma conta da sua titularidade. Então, às vezes, você passa 4, 5, 6 anos num divórcio litigioso com um patrimônio comum, que você tem direito, mas que você não consegue acesso. Gente, e aí você tem que entrar com medida judicial, né, para tentar uma liberação de alguma coisa. Então, assim, um ponto que eu acho importante é não só conhecer essa questão jurídica, né, como que funciona o regime de bens, como que será se eu um dia me divorciar, eu vou ter direito à pensão, se eu parei de trabalhar ou não, enfim. Mas também ter conhecimento do patrimônio que existe, principalmente na comunhão parcial, porque também, não que de nada adianta, mas é importante você ter e conversar isso, você ter acesso a algum recurso financeiro, entendeu? Porque senão, às vezes até numa fatalidade, né, do seu marido vir a falecer, você não tem acesso a recurso financeiro. Está em nome dele, você tem que abrir um inventário judicial. Fazer todo o espólio de tudo. Meu Deus. Isso deve ser o maior pesadelo. Você sabe que a gente esteve aqui com a Mari Manuílides. Você lembra, né, Manu? E a Mari foi uma das pioneiras em private banking aqui no Brasil. E hoje ela trabalha muito com essa questão da gestão, principalmente na sucessão familiar. E o que ela mencionou é que tem muitas mulheres, quando os maridos, exatamente o que você falou, quando os maridos morrem, enfim, e sobra tudo, elas não sabem nem por onde começar, elas não sabem onde o dinheiro está, como esse marido fazia dinheiro, como gerir uma empresa e principalmente como gerir herança. Então, passa uma educação financeira do básico, do básico. Então, ela mencionava na época que, enfim, eles começam a fazer a sucessão, entender qual o tempo que você tem de dinheiro, mas que eles dão o dinheiro para a mulher e ensinam que a mulher tem que guardar um pedaço. Porque essa lógica de poupar não foi alguma coisa que não atravessou a vida das mulheres. Acho que tem um paralelo bem interessante, né, dessa questão da educação jurídica e da educação financeira, e como a gente se afasta das duas, né? E tem um ponto também que às vezes acontece no momento de divórcio, de fazer, né, esse levantamento das despesas, de muitas mulheres não saberem
os custos da casa. Não saberem, assim, nada. Não saberem o condomínio, IPTU, quanto... Não sabem. E aí precisa de uma ajuda para tentar achar esses comprovantes, para começar a colocar na planilha, para fazer esse levantamento das despesas. Então, isso ainda é comum, de não conhecer que universo é esse de despesa familiar, para a gente entender o que vai precisar de pensão, como é que vai funcionar a partilha, dependendo de quanto receber de partilha. Vai precisar de uma pensão maior ou menor para os filhos, porque aí também essa mulher pode contribuir, dependendo da partilha que receber. Mas, assim, esse ponto de partida, que é entender esse custo, né, dessa família, desses filhos, muitas vezes a mulher precisa de auxílio. E também, em alguns casos, e aí passa pela questão da educação financeira, que eu já recomendei para algumas clientes, que às vezes recebem um patrimônio no divórcio ou na sucessão e não tem nenhum conhecimento de como administrar, de quanto pode gastar. Então, eu também, às vezes, eu indico uma assessora financeira que senta com a cliente e faz esse levantamento. Ó, suas despesas são essas, você vai ter que cortar isso, aquilo, você pode gastar de acordo com o dinheiro que você tem, o patrimônio que você tem, você pode gastar tanto, você não pode gastar mais que tanto, para também haver esse planejamento, né, de despesas, enfim, de forma a não queimar o patrimônio com despesas que não cabem dentro do patrimônio da cliente. Patrícia, sabe o que eu ia te perguntar? Assim, você está contando um monte de coisa aqui pra gente, e eu tenho uma sensação mista. Uma, assim, que bom que, por um lado, eu conheço as despesas que eu tenho, imagino que a Manu também, a gente é muito séria em relação a isso, de planilhar absolutamente tudo, de saber onde se gasta, onde o dinheiro vai, como se faz dinheiro, onde se gasta dinheiro, como se investe dinheiro. Mas eu fico pensando, do outro lado, deve ser um pesadelo para quem nunca fez assumir isso. Depois de um tempo, as mulheres conseguem? Como é que é a tua experiência nisso? Tem alguma esperança nisso? Conseguem. Assim, as experiências que eu tive no escritório é muito penoso. Eu acho que, assim, no começo, é muito penoso. Eu acho que é um sofrimento que poderia ser evitado se tivesse, né, tido essa preparação, esse exercício antes de se envolver com as questões das despesas, e volto a dizer que também isso depende muito da dinâmica do casal. Perfeito. Que tem maridos que não, né, que às vezes quer cuidar de tudo sozinho, né? Então acho que depende muito, mas conseguem. É um processo mais difícil, que é mais um elemento de dificuldade dentro do processo de divórcio, que causa muita insegurança. Porque além de passar pelo processo de divórcio, definir questão de convívio dos filhos, né? Um projeto familiar, que é um projeto, que não deu certo. Às vezes a pessoa quer se separar, mas mesmo assim é triste, claro, porque é um projeto que não deu certo. Então, assim, é mais um elemento dificultador, né? Claro que se essa mulher ela é autônoma, ela é independente, ela conhece as despesas, é um ponto a menos, é um elemento a menos para ela se preocupar, se estressar e tudo mais. Mas sim. Olha, ai, gente, olha, tá me dando uma angústia. Eu tô muito angustiada aqui, Ana. Eu tenho uma pergunta. Queria que tu explicasse também, Patrícia, a questão do contrato pré-nupcial, né? Para que serve? E se é possível regular de uma maneira diferente do que isso que tu tá falando, né? Por exemplo, esses 3 anos, que normalmente é o que a mulher tem ali. Porque, assim, tem pessoas que é uma escolha do casal, que a mulher vai se dedicar para a família. E muitas vezes é isso, vai ficar 20, 30 anos casado. E que, de fato, né, eu acredito muito que se essa foi o combinado entre o casal, o patrimônio que foi construído, de fato, né, eu acho que é o mérito do casal que fez tudo como família para que aquela decisão, né, que aquele fruto, né, fosse gerado. Para que daí, se de repente, né, se separe e fique por 3 anos. Então, que a pessoa receba uma pensão por 3 anos. É possível ter algum outro tipo de acordo que regule isso? E se isso seria num pré-nupcial, não seria? Com certeza. Mas no contrato pré-nupcial, a gente pode... É um contrato, né? Então, assim, a gente tem uma liberdade de dispor sobre questões patrimoniais. E a gente pode, inclusive, fazer um misto, né? Já fiz contratos, por exemplo. Olha, o regime é da separação total.
mas com relação aos ativos financeiros será a comunhão parcial, ou seja, não importa o nome de quem esteja, é parcial, ou os imóveis, né? Já fiz também pactos, por exemplo, o regime é da separação total, mas se nós viermos a nos separar sem filhos e o casamento tiver durado 5 anos, vou pagar X para minha mulher. Estou falando aqui do ponto de vista da mulher. Se tiver filhos, vou pagar tanto. Se tiver um filho ou 2 filhos, porque vai pressupor que quanto mais durou aquele casamento, mais ela se dedicou à casa, aos filhos. Se teve um filho, 2 filhos, você pode fazer essa previsão de valores, né? De valores em função da duração do casamento, por exemplo, ou da quantidade de filhos. Então, a gente tem essa liberdade, né, no pacto, de prever esse misto, fazer, às vezes, uma divisão, né, em alguns bens comunhão parcial, outros bens separação total, prever valores a serem pagos em função da duração do casamento, porque aí você não tem essa discussão, né, o contrato pré-nupcial também é bom para evitar discussões numa hipótese de divórcio. Você já sabe o que vai ser pago, você já sabe o que vai acontecer, né? Você não abre essa discussão e funciona. Então, a gente tem essas alternativas. Olha, você sabe que eu acho que tudo que é discutido antes, o combinado não é barato nem caro. Pode ser que você talvez não tenha a informação que você precise, ou nem tanta clareza do futuro, mas quanto antes você faz essa discussão, e de novo, menos emocionado, melhor é. Agora, tem gente que não tem dinheiro para fazer isso, né, Patrícia? Porque contratar um advogado eventualmente custa. E tem mulheres que, seja pré-casamento, fazer essa discussão, ou pós, não tem recursos. O que você indica para uma mulher que não tem recurso numa separação? Que tipo de justiça que ela pode buscar? Existe algum recurso público que essa mulher pode buscar ajuda? Então, existe a Defensoria Pública, né, que é o órgão que atende as pessoas que não têm condições de ter uma assessoria privada. Tem até, também tem alguns convênios com faculdades, eu já vi isso funcionar bem. Ah, que bacana. Como Mackenzie, PUC, que são estudantes que atendem junto com advogados, enfim, e fazem esse trabalho assistencial. E funciona, assim, funciona. Claro, tem uma demanda, você tem uma fila de espera, mas existe esse serviço, assim, para quem precisa, né, e não tem condições de contratar advogado. Perfeito, perfeito. Manu, já deu 50 minutos, mas eu por mim tinha mais 1000 perguntas. Gente, eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas depois eu vou marcar uma consulta com a doutora Patrícia, brincadeira. Não, porque as pessoas mandam... As pessoas mandam muitas dúvidas mesmo, mas eu acho que é muito legal, né, pra gente se informar de fato, né? Eu acho que hoje eu fico pensando, né, qual é e a gente vai, como tu falou, né, a gente vai evoluindo e as dúvidas, a fase da vida vai mudando. Agora eu tô numa fase, eu e meu marido, muito assim, esses dias eu cheguei com essa provocação, e se a gente morrer? Os 2 juntos? Com quem fica a guarda e como que ela recebe o dinheiro? Então, assim, vão mudando as preocupações, assim, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente estar sempre informado, porque é isso, assim, eu acho que isso me despertou muito depois do episódio aqui com a Júlia Faria, Ana, porque ela falou, depois de ter filho, como mudou, testamento e tal. Eu saí daquele episódio pensando, se eu morrer, tudo certo, vai tudo pro meu marido. Se ele morrer, tudo certo, vem tudo pra mim. Se os 2 morrerem juntos, quem fica com ela? Eu ainda perguntei pra ele, eu falei, quem fica com ela? Dele, eu acho que quem gritar mais alto. Eu falei, não, então vamos botar no papel. Então mas sabe, muito louco nas coisas que a gente tem que pensar. É curioso, Manu, porque assim, eu tenho 2 filhos, né? Uma de 15 e um de 13. E desde que eles são pequenininhos, eu falo pro meu marido, a gente tem que fazer o testamento, tem que nomear os guardiões, quem que vai ficar, se nós 2, porque a preocupação não é se um morrer, se os 2 morrerem, né? Exato. E quem vai ser o guardião, e quem vai administrar o dinheiro, porque você pode até nomear uma pessoa como guardião, outra pessoa como administrador dos recursos, né? E casa de ferreiro, espeto de pau. Não fiz até hoje. Daqui a pouco meus filhos estão maiores de idade e até hoje eu não fiz. Então, mas isso é interessante de fazer. Bem importante. E já vou avisando em casa que eu vou gritar bem mais alto, tá, pessoal? Então, se um dia acontecer qualquer coisa, eu vou gritar muito alto. Tá todo mundo comigo. Pronto. É assim que vai acontecer. Não vai acontecer, na verdade. Eu ia te perguntar. Não vai acontecer. Não vai. Mas eu ia perguntar justamente isso, né, Patrícia? Tu falou ali, casa de ferreiro, espeto de pau.
Que experiência tua, assim, tu pode compartilhar que, de fato, assim, que de repente até tu tenha tido uma dificuldade de abordar algum assunto sobre, teve esse momento, assim, que de repente na hora da tua relação tu falar sobre algum assunto que seja mais chato? Porque é isso, uma coisa é fácil a gente trabalhar com algo, mas quando chega a hora da gente viver Sim, aquilo na pele também é sim. diferente, né? Não, muito interessante assim. Na verdade, eu e meu marido, a gente se casou em comunhão parcial, né? E a gente nunca pensou num regime diferente. Claro que assim, quando a gente casou, né, nós estávamos assim, ambos no início da nossa vida. Eu casei com 29, ele casou com 32. Então a gente casou cedo e já com a vida profissional, mas com muito chão pela frente. E claro que assim, a gente já teve, né, discussões de dinheiro, de como gastar, de como investir, né? Meu marido gosta muito de investir, ele é um excelente investidor, mas a gente já teve, né, essas discussões de como gastar o dinheiro em casa, como fazer as coisas, e eu acho que assim, particularmente, eu me sinto muito à vontade para fazer isso, acho super importante. É, Acho que é algo que a prática também ajuda, né? Acho que talvez no começo seja difícil, mas é um hábito que você tem que adquirir no casamento, porque casamento é uma parceria, né? Casamento é uma parceria em diversos aspectos. E também no financeiro. O financeiro é só um dos aspectos, né? Uma parceria de criar filhos, uma parceria de viver junto, né? De buscar projetos juntos. Então, acho super importante. E isso enfim, eu acho importante e gosto de fazer. Muito bom. A gente falou muito do aspecto legal. A gente começou falando da sua carreira e eu queria, antes da gente ir para as nossas perguntas, terminar falando da sua carreira. Porque você, enfim, trabalhou com seu pai, depois passou por alguns outros escritórios até ter o seu. E hoje você tem uma prática de advocacia que é muito reconhecida, acho que é amplamente reconhecida, então morro de orgulho de falar. E eu queria saber, né, depois de todos esses anos praticando, do que você mais se orgulha? Do seu trabalho, da sua história, da sua carreira? Ai, Ana, assim, eu sinto uma realização enorme quando um cliente chega para mim, isso é bastante comum, e fala, Patrícia, eu confio completamente em você. Me fala qual é o seu conselho. Eu confio, o que você falar, eu tenho certeza que você vai pensar, vai estar decidindo o melhor por mim. Isso para mim é muito realizador. Assim, é o que mais, é o que eu sempre busquei na minha carreira, né? Porque para mim isso na área que eu trabalho é o assim é o significado do sucesso para mim. Eu acho que eu tive eu herdei isso, herdei não, né? Foi um valor que meu pai me passou, mas de que o dinheiro é uma consequência do trabalho, não é a finalidade do meu trabalho, né? Então, assim, eu faço os mais diversos tipos de trabalho e o que me realiza é sentir essa confiança, sentir que eu estou fazendo parte de uma solução pro meu cliente. Que demais. E se você pudesse dar um conselho, então, para as mulheres que estão escutando a gente, como é que elas se cuidam financeiramente e judicialmente? Qual seria esse conselho? Olha, é o conselho que eu dou para minha filha, né? Claro, eu tenho um filho também, mas é um conselho que eu dou para minha filha. Nunca deixar de trabalhar. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Buscar a sua autonomia, a sua independência. Não, assim, nunca deixar de buscar a própria independência. Eu acho que isso é libertador. Se você está num casamento ruim, se você está num trabalho ruim, você pode buscar outro. Muitas vezes eu vejo mulheres que estão infelizes, né, no casamento e postergam, prorrogam, hoje em dia cada vez menos, mas postergam a decisão de sair do casamento por conta da questão financeira. Então, assim, o conselho que eu daria é não deixe de trabalhar, busque sua independência. Um dia os filhos crescem, eles saem de casa, às vezes seu casamento pode não dar certo. Enfim, essa é uma forma, é uma segurança, uma garantia de que você tem condições de buscar a sua felicidade. Perfeito. A gente sempre fala disso, né, Manu?
da questão da liberdade, da independência, e da gente ter a capacidade de falar o sim e o não que a gente quer falar. Sim. Né? E sobre a questão jurídica e de conversar e de se informar, apesar que hoje eu sinto que as pessoas fazem mais, né? Hoje em dia, você vai se divorciar, você tem uma amiga que se divorciou, que já foi num advogado, você tem mais informações, né, disponíveis, assim. Você tem pessoas que passaram mais por isso no seu meio, então isso é mais comum. Muito bom. Então, para a gente chegar para o final, se aproximando do final, o que é uma vida bem-sucedida para você? Uma vida bem-sucedida para mim é voltar para minha casa à noite, um ambiente super harmônico, que a gente vive bem nós 4, que a gente se gosta muito e que a gente tem uma vida muito harmônica. Isso para mim, e claro, o que me traz a questão profissional também, mas eu acho que em primeiríssimo lugar é isso, é minha família. Ai, que delícia escutar isso. Muito bom. Agora é contigo, Manu. É isso aí, não, às vezes a gente fica indo atrás de grandes coisas e é isso, é a simplicidade ali do dia a dia que eu acho que é que eu acho o também segredo do sucesso. É que eu acho que eu vejo muita coisa também isso é muito importante. Você ter um refúgio ali para voltar no final do dia e ter uma tranquilidade, uma harmonia de convívio. Maravilhosa. E Patrícia, queremos saber o que tem na sua carteira. Bom, eu não sou uma especialista de investimentos, quem é meu marido, mas eu acompanho, ele investe, eu acompanho. Em função dos juros altos, a gente investe em renda fixa. Tem alguns ativos também alternativos, de créditos judiciais, precatórios. E a gente investe também em imóveis. Não é financeiro, mas enfim, a gente tem imóveis que rendem aluguéis. E eu tenho, claro, uma aplicação minha, que eu tenho acesso, que é só renda fixa, né? Muito bom. Que aí não é, claro, a gente tem os nossos rendimentos conjuntos, mas eu tenho uma aplicação minha. Muito bom. Nada como falar com uma advogada, né, que sabe tudo. Gente. Você sabe que eu estava sempre brincando com a Manu, porque tem muita gente que fala, né, não, eu tenho tijolo, tijolo, tijolo. O tijolo não é exatamente investimento. Eu adoro você já falando de cara. Não é exatamente investimento, mas os aluguéis Mas é uma são. diversificação. Sem Imóveis dúvida. alugados. Exato, e é uma diversificação ali. A Patrícia também está falando de diversificação, a gente fala muito disso aqui. Diversifica seus investimentos, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Isso vale para absolutamente tudo nessa vida. Patrícia, foi incrível para mim ter você aqui. Foi uma adorei, aula. Aninha. Pra gente, foi demais. Demais, muito obrigada. Eu que agradeço, Manu, obrigada, foi muito legal. Patrícia, Tanta coisa para muito falar. Legal. Queria muito estar pessoalmente com vocês aí no estúdio. Na próxima estarei. E, gente, lembrando aqui, ó, mandem esse episódio naquele grupo de amigas. Não tem que falar pra quem, só assim, escutem. Todo mundo tem que saber, porque é uma maneira da gente ajudar muitas vezes quem tá precisando. E às vezes a gente não sabe, né? Então, quanto mais a gente conseguir compartilhar esse podcast aqui, ir lá no seguir, no Spotify, no YouTube, votar 5 estrelas, ajuda o algoritmo aí a chegar a muitas mulheres que estão precisando nos escutar, né, Ana e Patrícia? É isso aí. Gente, até semana que vem. Patrícia, muito obrigada, Obrigada Manu. a vocês. Um beijo grande. Tchau. Tchau, tchau. Um beijo, obrigada.